Etapa 1. Jornada com o livro do céu. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as ações de graças que cada criatura lhe deve, e fazer as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Com a graça de Deus, vamos continuando com essa jornada. A primeira etapa, a partir do volume 1. O capítulo 16 do volume 1. Luísa deve passar uma terrível prova, lutando contra os demônios. Vamos direto ao trecho. Agora, quem pode dizer a mudança que aconteceu dentro de mim? Tudo foi horror para mim. Aquele amor que eu sentia antes, agora o via se transformar em um ódio atroz. Que pena não poder amá-lo mais. Rasgava-me a alma ao pensar naquele Senhor que tinha sido tão bom comigo e agora ver-me forçada a odiá-lo, a blasfemar como se ele fosse o mais cruel inimigo, não podendo nem olhá-lo em suas imagens, e tendo rosários em minhas mãos, ao beijá-los me vinha tal ímpeto de ódio e tanta a força que fazê-lo ou cortá-lo em pedaços eram a mesma coisa. E às vezes eu fazia-lhe tanta resistência que minha natureza tremia da cabeça aos pés. Ó Deus, que pena amarga! Eu acredito que se no inferno não houvesse outras penas, a única dor de não poder amar a Deus tornaria o inferno mais horrível. Muitas vezes o diabo colocava diante de mim que as graças que o Senhor me havia dado eram obra de minha fantasia, e por esse motivo poderia levar uma vida mais livre e confortável. E agora, tomando isso como verdade, repreendendo-me, dizia-me: este é o bem que lhe queria? Esta é a recompensa? Deixá-la em nossas mãos? Você é nossa, você é nossa. Aqui vem uma nota de rodapé, então já vamos buscá-la. É só uma informação de que foi preservado o uso da voz do discurso coloquial você na fala do demônio a Luísa. Essa nota. Tudo acabou, não há mais o que esperar. E por dentro sentia-me conferindo ao Senhor tantos impulsos de aversão e de desespero, que às vezes com alguma imagem nas mãos era tão forte o desprezo que as quebrava. Contudo, enquanto fazia isso, chorava e as beijava, mas não sei como dizer
Fui forçada a fazer isso. Quem pode dizer a dor da minha alma? Os demônios faziam festa e riam. Uns faziam barulho de um lugar, outros o faziam de outro. Alguns gritavam, outros me ensurdeciam com gritos dizendo: Olha como você é nossa, não nos resta mais nada que levá-la ao inferno, alma e corpo. Verá que faremos isso. Às vezes me sentia puxada, ora os vestidos, ora a cadeira onde estava ajoelhada, e a moviam e fazendo tanto barulho que eu não podia rezar. Às vezes o medo era tão grande que, acreditando que me libertaria, eu me deitava na cama, porque esses escândalos aconteceram a maior parte à noite. Mas lá estavam também puxando o travesseiro, os cobertores. Quem pode dizer o terror, o medo que eu sentia? Eu mesma não sabia onde estava, se na terra ou no inferno. Havia tanto medo de que eles realmente me levassem, que meus olhos não podiam se fechar para dormir. Estavam como alguém que tem um inimigo cruel que jurou que vai tirar-lhe a vida a qualquer custo, e acreditava que isso aconteceria comigo, assim que eu fechasse os olhos. Então parecia que era em mim que alguém estava colocando algo dentro dos meus olhos, e era forçada a tê-los abertos, para ver quando me levariam. Talvez eu conseguisse me opor ao que eles queriam fazer. Então sentia meu cabelo arrepiar sobre a minha cabeça, por um suor frio por todo o meu corpo, que penetrava até os ossos, e sentia separar meus nervos e ossos, e eles se contorciam juntos de medo. Outras vezes me sentia excitada a tais tentações de desespero e suicídio, que alguma vez, tendo-me encontrado perto de um poço ou de uma faca, sentia-me puxada para atirar-me ou pegar a faca e me matar. E era tanta a força que eu tinha que fazer para fugir que sentia penas de morte. E enquanto fugia, sentia que eles estavam comigo e ouvia sugerir-me que era inútil que eu vivesse depois de ter cometido tantos pecados, que Deus tinha me abandonado por não ter sido fiel. Além do mais, via que havia cometido tantos ultrajes que nenhuma alma do mundo jamais cometera, que para mim não havia como esperar piedade. Nas profundezas da minha alma ouvia-os repetir: Como você pode viver sendo inimiga de Deus? Você sabe quem é este Deus a quem tanto insultou, blasfemou, odiou? Ah, esse é o Deus imenso que estava ao teu redor e você, diante de seus olhos, se atreveu a ofendê-lo. Ah, perdido de Deus da sua alma, quem lhe dará paz? Quem lhe livrará de tantos inimigos? Era tamanha a pena que não fazia nada além de chorar. Às vezes eu começava a rezar e sentia os demônios, para aumentar meu tormento, vindo por cima de mim. E um me espancava, outro me apertava, e mais outro me apertava a garganta. Lembro-me que uma vez, enquanto rezava, senti meus pés sendo puxados para o solo. Este se abrir e as chamas saírem, e que eu lá me adentrava. Tal foi o horror e a dor que fiquei meio morta, tanto que para me recuperar daquele estado, Jesus teve que vir e me reanimar. Me fez entender que não era verdade, que eu tinha vontade de ofendê-lo e que eu podia saber por mim mesma, pela pena amarguíssima que sentia, que o diabo era um mentiroso e que eu não deveria fazer-lhe caso, porque enquanto eu deveria ter paciência e sofrer essas aflições, e que depois a paz viria. Isso acontecia de tempos em tempos. Quando chegava a extremos,
e às vezes para me colocar em tormentos mais difíceis. No momento desse consolo, a minha alma se convencia, porque nessa luz é impossível que a alma não aprenda a verdade. Mas depois, quando eu estava em luta, eu voltava ao mesmo estado de antes. Eles tentavam-me também de modo que não recebesse a comunhão, convencendo-me de que depois de eu ter cometido tantos pecados, era atrevimento me aproximar, e que, se eu me atrevesse, Jesus Cristo não viria, senão o demônio, e tantos tormentos ele havia de me dar, que me levaria à morte, mas a obediência vencia a tentação. É verdade que às vezes sofria penas mortais, assim que eu podia trabalhosamente recuperar-me após a comunhão. Mas como o confessor queria absolutamente que eu a recebesse, não poderia fazer de outro modo. Eu lembro que várias vezes não a recebi. Também me lembro que às vezes, enquanto rezava à noite, eles apagavam minha lâmpada. Às vezes faziam tais rugidos de dar medo. Outras vezes, vozes débeis, como se fossem moribundos. Mas quem poderia dizer tudo o que eles faziam? É impossível. Esse trecho narra ali a Luísa entregue às tentações, a que os demônios pudessem judiar dela, machucar ela, fazer ali um trabalho realmente de purificação. Quando a gente lê esse trecho e pensa, nossa, como que Deus pode deixar uma alma assim entregue nas mãos de Satanás para ele agir, para ele fazer, usar e abusar da alma? Como é que pode isso? Mas a gente vai compreendendo que esse trabalho é um trabalho que o Senhor precisava fazer na Luísa. A Luísa já estava sendo purificada ali, se esvaziando do eu, já esse trabalho que ele já vinha fazendo na alma dela. Esse período ainda ela não estava ainda petrificada e era um trabalho completo. Ela foi uma alma escolhida para receber uma graça muitíssimo grande. Na verdade, a graça das graças, o dom dos dons, que é o dom da divina vontade. Então não era uma alma que imagina, receber o terceiro Fiat de Deus, uma alma eleita ali desde a eternidade. Mas é uma alma que, diferente de Nossa Senhora, não era uma alma imaculada, era uma alma na nossa condição de natureza decaída. Então, esse trabalho que o Senhor fez, ao longo da leitura dos trechos, ao longo da leitura dos volumes, a gente vai compreendendo o trabalho que o Senhor fez na vida dela. Então, essa parte específica aqui da luta contra o demônio era para tornar a alma dela ali uma alma mais, elevar ao nível de perfeição a alma da Luísa. E nessa parte fica bastante claro para a gente, nós vamos aprendendo isso também no Livro do Céu, mas fica bastante claro também nesse trecho, de que tudo que nos acontece vem das mãos de Deus. Tudo, as coisas boas e as coisas não tão boas, até mesmo as tentações, Ele pode nos deixar experimentar. Deus não vai nos tentar, mas Ele pode permitir que o demônio nos tente. Ele pode sim, assim como ele fez para a Luísa e fez também na vida de outros santos, permitiu o combate direto com o inimigo, com esse inimigo infernal. Os inimigos da alma a gente conhece que são 3, que é a carne, o mundo e o demônio. E nós estamos expostos a esses 3 inimigos. Só que quando nós caminhamos com Deus, esses 3 inimigos, eles não têm o poder de nos
retirar de Deus. Eles podem nos afetar, sim, mas à medida que nós caminhamos com Deus, nós vamos resistindo, nós vamos perseverando na caminhada. Ele vai nos dando a graça de vencer dia após dia esses inimigos. Mas ele fez com a Luísa esse teste de deixar ela à mercê dos demônios. Então é algo também que a gente aprende no livro do céu, que os demônios eles estão sob as ordens de Deus. Eles não vão a uma alma fazer um trabalho de buscar prejudicar uma alma sem que Deus permita, sem que Deus autorize. E a gente vê também isso claro no livro do Jó, que o demônio pediu para o Senhor e Deus permitiu. Então o demônio não simplesmente tinha um livre acesso à alma do Jó, foi lá e fez o que quis, sem que estivesse ali sob uma permissão de Deus. E também a gente entende isso na Luísa. Eles receberam permissão, ou até mesmo dá para a gente entender que no caso da Luísa, eles receberam ordens para ir e tentá-la, para ali fazer um trabalho para que ela pudesse passar por esse processo de chegar ao ponto, como ela narra, de até mesmo odiar a Deus. Deus que antes ela amava, que ela tinha ali uma adoração, que ela se sentia totalmente tendida a estar junto com o Senhor, a amar o Senhor, a fazer tudo pelo Senhor, a querer estar o tempo todo com o Senhor. Nesse período ela chega a odiar, ela chega a blasfemar, até mesmo a quebrar imagens, terços, de tão forte que foi esse período desse contato com os demônios. Mas o Senhor sempre estava por perto dela, Ele sempre estava, na verdade, nela, e deixou ela nesse trabalho. Ali foi um trabalho mesmo que o Senhor permitiu para poder ela vencer esses obstáculos, vencer o demônio, vencer o inimigo. Claro que a gente sabe que é com a graça dele, mas ele deixou para poder ela vencer. Então, no período que ela fica à mercê deles, ela passa por muitas lutas, por muito sofrimento, por muitas tentações, até mesmo ela fala de suicídio, de querer se suicidar, de achar que eles iam levá-la para o inferno, de não poder dormir à noite, não fechar os olhos com medo deles virem levar ela. Então, nesse período, ela estava realmente ali entregue e ela ainda não compreendia, ela não conseguia ainda discernir que aquilo não era real, que aquilo ali era que o demônio, como o pai da mentira, as falas que ele fazia ali, os demônios faziam com ela, inventando que ela como que ela podia, depois de ter recebido tanto de Deus, estar ofendendo, e um monte de coisas que eles vão alegando para ela, ali ela ainda não entendeu, que ela não entendia ainda que aquilo era mentira, que era tudo artimanha dele, do inimigo, para poder fazer com que ela caísse na tentação, que ela caísse em pecado. Mas ela tinha uma intenção de não ofender a Deus, no fundo era isso. Então, uma vez ela ficou tão extremada ali que o Senhor precisou vir para socorrê-la. E aí ele falou, Deus já deu algumas dicas para ela de que aquilo não era verdade, ela precisava ter aquilo presente. Então ele vai ensinar ela a lidar. Então primeiro ele fala num dos trechos que ele, aquela expressão que a gente aprende, que é bíblica até, que o Senhor não coloca nenhuma alma em perigo ali, em tentação, ou não dá uma cruz maior do que os ombros possam suportar carregá-lo. Então, se ele permite essa situação com a Luísa, é porque ele sabia ali até onde a alma dela poderia suportar. E ele precisava fazer esse trabalho ali para deixar a alma dela resistente, vitoriosa diante dessa situação com os demônios. É importante a gente compreender isso. E ele fala num dos trechos que ele
Ele só permite uma tribulação, uma cruz, uma circunstância de dor, de sofrimento para a alma, quando antes disso ele testa a alma, ele sabe, ele mede as forças da alma, vê até onde a alma, ele vê, porque o Senhor vê no infinito, ele vê até onde a alma pode suportar, ele dá a graça dele e aí ele deixa a alma passar pela circunstância. Mas ele sabe até onde a alma pode ir. Ele não vai dar algo para a alma, uma circunstância dolorosa, de cruz, né, em relação a uma tentação dessa, sem que ele soubesse até que ponto a alma resistiria. Só que ele sabe, a alma não. Então a alma vai tocar nessas circunstâncias muitas vezes para saber até onde ela vai. Então é a alma que precisa saber disso. Então nessa realidade aqui da lida com os demônios, ela precisava ver até onde ela conseguiria ir com a graça de Deus. Mas ela mesma tocar essa realidade. Mas ele já sabia de tudo. E ele nunca vai deixar faltar a sua graça. É importante a gente compreender isso. Então vamos para frente. Capítulo 17, vitória na prova contra as tentações. Agora essa dura batalha, embora não me lembre muito bem, entre dias ou semanas separadas, durou 3 anos. Então vamos ver aqui, tem uma nota de rodapé a respeito. A nota de rodapé 18, durou dos 13 aos 16 anos, quando Luísa condescendeu-se nesta experiência amarga. Então, compreendendo que essa luta contra os demônios foi a média de 3 anos, dos 13 aos 16. Então ela era muito jovenzinha, era uma adolescente ainda, quando ela experimentou isso. Ainda que não parasse por completo, começaram a mitigar. Nota 19. Se sabe que os sofrimentos de Luísa neste período lembrem as descrições de São João da Cruz sobre os sofrimentos da purificação passiva da alma. Esta passagem indica que os sofrimentos infligidos a ela pelos demônios tinham um caráter prioritário de reparação em vez de purificação no plano divino. Então é importante compreender aqui que esse trabalho dessa luta contra os demônios, no caso da Luísa, era um trabalho de reparação. Não era apenas para purificar a alma dela, mas era para reparar. Ela se tornou uma reparadora ali por excelência na divina vontade. Os atos da Luísa eram atos reparatórios. Continuando aqui a narração dela. Lembro-me que, depois de uma comunhão, o Senhor me ensinou como eu deveria fazer para os pôr em fuga, que era desprezá-los e não lhes prestar atenção alguma, e que eu deveria fingir que eram tantas formigas. Senti-me infundir tanta força que não sentia mais o medo de antes, e fazia assim. Quando faziam barulho, rumores, eu lhes dizia: se vê que não tem nada que fazer e que para passar o tempo estão fazendo tantas tonteiras, façam, que depois, quando se cansarem, terminarão. Às vezes paravam, outras vezes ficavam tão zangados que faziam ruídos mais altos. Eu os sentia ao meu lado, tornando-se mais forte, e faziam violência para me levar. Podia sentir o cheiro horrível ao calor do fogo. É verdade que no meu íntimo sentia um estremecimento, mas me compelia e lhes dizia: mentirosos que sois! Se isso fosse verdade, desde o primeiro dia o haveria feito, mas como é falso e que não tendes nenhum poder sobre mim, exceto aquele que vos é dado do alto,
Por isso digam, digam, e depois, quando vos cansardes, morrereis. Se, pois, gemiam e gritavam, lhes dizia: O quê? Não saíram bem as coisas hoje? Lamentai-vos porque vos foi tirada alguma alma? Pobrezinhos, não se sentem bem, porém quero também eu fazê-los lamentar outro pouco. E começava a rezar pelos pecadores, ou a fazer reparações. Às vezes ria-me quando começavam a fazer as coisas habituais e lhes dizia: Como posso temê-los, raça vil? Se fosseis sérios, seres sérios, não teriam feito tantas tolices. Vocês mesmos não se envergonham? Não façam não façam o que os torna ridículos. Depois, se me punham tentações de blasfemar ou de odiar a Deus, oferecia aquela pena amarguíssima, aquela violência que me faziam, porque enquanto via que o Senhor merecia todo o amor, todos os louvores, eu era forçada a fazer o contrário. Em reparação de tantos que livremente o blasfemam e que nem sequer se lembram que existe um Deus e que estão obrigados a amá-lo. Se me incitavam ao desespero, em meu interior dizia: Não presto atenção nem no paraíso nem no inferno. A única coisa que me apressa é amar a meu Deus. Este não é tempo de pensar em outra coisa, senão que é tempo de amar quanto mais possa a meu bom Deus. O paraíso e o inferno os deixo em suas mãos, e Ele, que é tão bom, que me dará o que mais me convém, e me dará um lugar onde possa glorificá-lo mais. Jesus ensinou-me que o meio mais eficaz para fazer com que a alma fique livre de toda a vã apreensão, de toda dúvida, de todo temor, era declarar diante do céu, da terra e diante dos próprios demônios, não querer ofender a Deus, mesmo à custa da própria vida. Não querer consentir a qualquer tentação do demônio. E isso se pode fazer assim que a alma adverte que vem a tentação. No momento da batalha, é à medida que começa a se sentir livre, e também durante o curso do dia. Fazendo assim, a alma não perderá tempo em pensar se consentiu ou não, porque é só recordar a promessa, lhe restituirá a calma. E se o demônio busca inquietá-la, poderá responder-lhe que, se tivesse tido intenção de ofender a Deus, não teria declarado o contrário, e assim ficará livre de todo o temor. Agora, quem pode dizer a raiva do demônio? Pois, agindo assim, todas as suas astúcias resultavam para a sua confusão, e onde acreditava ganhar, perdia, já que de suas próprias tentações e artifícios, a alma se servia para poder fazer atos de reparação e amor ao seu Deus. O outro modo que me ensinou para afastar as tentações foi o seguinte: se me tentavam ao suicídio, eu devia responder: Não tendes nenhuma permissão de Deus, e mais, para vosso despeito, quero viver para poder amar mais a meu Deus. Se eu fosse espancada, eu deveria me humilhar, ajoelhar e agradecer ao meu Deus, porque isso acontecia como penitência pelos meus pecados. E não só isso, mas oferecer tudo como atos de reparação por todas as ofensas feitas a Deus no mundo. Finalmente, uma tentação feia, que durou pouco, por cerca de 1 ano e meio, com os demônios tão horríveis, eu devia ficar grávida e depois parir um pequeno demônio com chifres. Minha fantasia crescia tanto que eu me via diante de uma confusão terrível, horrível, pelo que se teria dito de mim por tão espantoso acontecimento. Aqui também tem uma nota de rodapé, a nota de rodapé 20. Destas palavras pode-se perceber certa ingenuidade e inocência de Luísa,
provavelmente tinha em torno de 15 anos quando escreveu esta passagem, que é ela ali a passagem dela imaginar-se grávida do demônio ali. Olha que importante, meu Deus do céu. Aqui nesse capítulo, se no capítulo anterior ela é ali deixada à mercê dos demônios para eles fazerem dela ali o que quisessem, e claro que esse o que quisesse estava sob a ordem de Deus. Aqui nesse capítulo, o Senhor vem ensinando para ela como vencer essas tentações. É um capítulo que narra a vitória na prova contra as tentações. E algo que é extremamente importante aqui de aprender é que na Luísa, no caso da Luísa, essas tentações, esse trabalho com o demônio, era um trabalho que o Senhor estava fazendo na alma dela para reparação. Ela era uma alma reparadora. Essas tentações pelas quais ela passou, todas as circunstâncias com os demônios que ela passou, era para reparar pelas almas que ao contato com tentações ou com qualquer outra realidade, ofende a Deus mesmo sem pestanejar. Todas as almas que ofendem a Deus, ela estava ali passando por esse trabalho para reparar essas ofensas todas, as blasfêmias, o desespero, a realidade dos suicídios, tudo isso que as almas no decorrer dos séculos fazem em direção a Deus e ofendem a Ele, a falta de confiança, mesmo diante das circunstâncias, não acreditar que Deus permite, mas Deus está junto para ajudar a vencer a circunstância. As almas vão nesse processo de desconfiança de Deus, desesperam-se e ofendem a Deus. Então a Luísa recebe esse trabalho ali para reparar por essas almas. É importante a gente compreender isso. Então o Senhor ensinou ela como ela deveria fazer e ela começou a encarar esse trabalho ali realmente como um processo reparatório. E aí então os demônios já não tinham mais poder sobre ela, porque ela já compreendeu ali, ela já recebeu uma luz ali de compreensão de como ela deveria agir. Então ela sabia que eles não tinham poder, porque era Deus mesmo que estava permitindo o trabalho para essa reparação. Então ela enfrentava, ela zombava deles, ela fez assim, escarneceu deles. Então se ela no primeiro momento ela se sentiu sozinha, entregue, mas o Senhor depois vem e ajuda ela com as informações, com as luzes, com o conhecimento. E aí ela começa a reparar. Então, por mais que eles quisessem fazê-la, por mais que eles buscassem tirar ela dessa realidade de reparação, eles não conseguiam, eles ficavam mais confundidos. Então, qualquer circunstâncias que eles provocavam ali para tirar ela da paz, para incomodar ela, para fazer com que ela ficasse brava, com que ela blasfemasse e tudo mais, ela usava todas as circunstâncias, ela usava para reparar a Deus. Em algumas circunstâncias o demônio até nem queria mais fazer nada, mas eles eram obrigados. Eles eram obrigados a fazer porque eles estavam sob obediência ali de Deus. Mas tudo ela já usava ali para reparação. Então eles eram confundidos nessas circunstâncias, eles eram humilhados. Eles eram ali, eles eram escrachados por causa dessa, né? Ela estava em união com o Senhor e deixava eles ali muito, bastante coisa que ela fala, né? Olha aqui, ó, se gemiam e gritavam, né? Muitas vezes eles faziam os barulhos para poder incomodar ela. Ela fala assim: o que não saíram bem as coisas hoje? Lamentai-vos porque vos foi tirada alguma alma? Pobrezinhos, não se sentem bem, porém quero também eu fazê-los lamentar outro pouco. Então ela ali escarnecia em cima deles.
por causa dessa realidade, dessa união com o Senhor. E aí quando eles começavam a fazer algumas coisas habituais deles lá, aí ela vinha e falava, né? Como posso temê-los, raça vil? Se fossem sérios, não teriam feito tantas tolices. Vocês mesmos não se envergonham? Não façam que os torna ridículos. Ela, né, nessa realidade, ela humilhava os demônios. Então, nesse processo reparatório, é importante a gente compreender, né, que o Senhor estava com ela, dando conhecimento, né, de como ela deveria se comportar, e ao vencer tudo isso, ela fazia em nome de todos. Então, todo o trabalho que a Luísa foi fazendo, tudo que foi passado na vida dela, ela era reparatória em nome de todos os seres humanos, do primeiro ao último, do presente, do passado e do futuro. Então ela também reparou por cada um de nós que muitas vezes não resistimos às tentações, caímos nelas ou ofendemos ao Senhor. Por cada um de nós, a Luísa fez esse trabalho reparatório. Então é importante saber que não era apenas para purificar a alma dela, mas para, ao vencer todas essas realidades com o demônio, ela fazer isso em nosso nome também. Então, aqui, esse parágrafo que é importante que a gente compreendeu. Jesus ensinou-me que o meio mais eficaz para fazer com que a alma fique livre de toda vã apreensão, de toda dúvida, de todo temor, era declarar diante do céu, da terra, diante dos próprios demônios, não querer ofender a Deus, mesmo à custa da própria vida. Não querer consentir a qualquer tentação do demônio. Então, essa realidade de declarar para todos os ventos a intenção reta de não querer ofender a Deus. Eu não quero ofender ao Senhor. Eu não quero ofender a Ti, Senhor. Eu não quero ofender a Deus. Eu não quero ofender a Deus. Então, declarar mesmo com as palavras, declarar com o coração, declarar com a alma que não quer ofender a Deus. Então, isso ali é algo poderoso diante das realidades que vão aparecer. Então, se vem uma vã apreensão, declara: eu não quero ofender a Deus. Existe uma dúvida? Eu não quero ofender ao Senhor. Vem um temor? Não quero ofender a Deus. Então, nunca, em nenhuma circunstância, por mais adversa, por mais tentadora, por mais horrível que possa ser uma circunstância apresentada, uma circunstância de cruz, uma circunstância de dor que possa nos tocar, sempre ter presente: eu não quero ofender ao Senhor, eu não quero ofender o meu Deus. E mesmo que a gente chegue a um ponto extremado, ter a confiança de que Ele está junto e não querer ofender. Ela continua: e isso se pode fazer assim que a alma adverte que vem a tentação. Então, no mínimo sinal que a tentação virá, já declarar: eu não quero ofender o Senhor. No momento da batalha e à medida que começa a se sentir livre. E durante o curso do dia, então durante o dia todo, essa intenção: eu não quero ofender o Senhor. Então, nas conversas, nos relacionamentos, nas todas as circunstâncias que vai nos chegar, ter sempre reta essa intenção: não ofender a Deus. Fazendo assim, a alma não perderá tempo em pensar se consentiu ou não. Então, essa realidade de ficar na culpa: mas eu fiz, eu não deveria ter feito isso. Eu ofendi ao Senhor. Se você já tem ali tempo todo diante de si a intenção de nunca ofender a Deus em nada, você já tem essa intenção. Então, se aconteceu alguma coisa, você não vai ficar pensando: eu consenti, eu pequei, eu caí. Não, a minha intenção é não fazer. Então, se eu tenho essa intenção de não fazer, não vou ficar pensando se eu fiz ou se eu não fiz. Está na mão do Senhor, entrega na mão dele. Então, olha assim, né? Fazendo assim, a alma não perderá tempo em pensar se consentiu ou não, porque só recordar a promessa lhe restituirá a calma. Então, vem presente: eu não quero ofender. Então, aquilo já vai devolver paz. E se o demônio busca inquietá-la, poderá responder-lhe que se tivesse tido a intenção de ofender a Deus, não teria declarado o contrário.
e assim ficará livre de todo temor. Então, se a intenção é não ofender, então tem que declarar, e se vem a circunstância, declara: eu não quero ofender, ponto final. Agora, quem pode dizer a raiva dos demônios? Pois, agindo assim, todas as suas astúcias resultavam para a sua confusão. Então, olha só, a alma está ali, caminhando com o Senhor, na intenção de nunca ofender ele, vai causar o quê? Confusão para o demônio. E onde acreditava ganhar, perdia, já que suas próprias tentações e artifícios a alma se servia para poder fazer atos de reparação e amor ao seu Deus. Então, tudo aquilo que o demônio tentava, que vinha para fazer, era usado como matéria de reparação. Então, eles ficavam super confundidos, eles não entendiam isso. Como é que pode? Eles chegam com uma realidade ali, fazendo ali um trabalho para deixá-la com medo, para deixar ela perturbada, para deixar ela ali tirar ela do caminho, do prumo, do equilíbrio, e era usado. Tudo era matéria de usar para reparar ao Senhor. Então isso causava para eles muita confusão. O outro modo que me ensinou para afastar as tentações foi o seguinte: se me tentavam ao suicídio, eu deveria responder. Olha só, que importante, importantíssimo isso aqui, ó. Não tendes nenhuma permissão de Deus, e mais, para vosso despeito, quero viver para poder amar mais a meu Deus. Então, olha que importante a alma ter essa consciência, essa informação, essa consciência de declarar. Então, vem a tentação do suicídio, declarar: o demônio não tem poder, ele não tem permissão para fazer isso. Ele não tem essa permissão. É a permissão de Deus, é para que eu viva, e eu quero viver para amar mais Deus. Então, se vem aquela realidade de tirar, né, de desespero, de culpa, então vou tirar a vida? Não, eu não vou tirar a vida porque ela não me pertence, ela é de Deus. E é Deus que quer que eu viva, e eu quero viver para amá-lo, eu quero viver para repará-lo, eu quero viver para me unir com Ele. Então, ter isso presente vai livrar a alma dessa tentação horrorosa que assola tanto as pessoas no nosso tempo, sobretudo no nosso tempo, as pessoas se desesperando e tirando as suas próprias vidas. Agora, nessa semana mesmo, semana passada, aqui pertinho da minha casa, um jovem de 39 anos deu cabo da sua vida. E isso é um exemplo apenas. E isso, quantos não fazem isso dias, né? Quantos não fazem isso por dia? E, então, compreender isso é importante para nós, que é a alma declarar que não quer, que quer, faz questão de viver, mesmo no sofrimento, mesmo na angústia, mesmo na tribulação, faz questão de viver para amar a Deus. E se ela era espancada, eu deveria me humilhar, ajoelhar e agradecer ao meu Deus, porque isso acontecia como penitência pelos meus pecados. E não só isso, mas oferecer tudo como atos de reparação por todas as ofensas feitas no mundo. Então, quando eles vinham para judiar, para espancar, para bater nela, ela se ajoelhava, se humilhava e ofertava ao Senhor: eu mereço, eu oferto ao Senhor em reparação pelos meus pecados e pelos pecados das outras pessoas. Então, que importante isso, compreender, meu Deus. Finalmente, uma tentação feia, então aquela realidade lá dela imaginar estar grávida do demônio, é uma tentação que ela passou, mas era ali, uma fantasia, né, da época dela, que ela ainda estava nessa adolescência, mas que para ela foi horrível de imaginar, ter essa imagem presente dela ter que parir ali um demônio, mas foi parte do processo, e ela conseguiu vencer porque ela amava ao Senhor, e ela, né, foi ensinada ali a lembrar-se disso, de caminhar na reta intenção de nunca ofender, e de fazer isso em nome de todos, reparar em nome de todos as realidades que cada um de nós, ao longo dos séculos, né, todas as almas passaram, passam e vão passar. Ela fez esse trabalho reparatório, importante compreender. Vamos aqui para o 18.
Luísa contempla novamente Jesus Cristo como na paixão e aceita a condição de vítima. Depois de cerca de 1 ano e meio desta luta, finalmente terminaram as crueldades dos demônios e começou uma vida toda nova. Mas os demônios não deixaram de me incomodar, de vez em quando, porém não eram tão frequentes, nem tão feroz a batalha, e eu me acostumei a desprezá-los. A vida nova que começou foi na casa de campo chamada Torre Disperata. Vamos ver lá a nota de rodapé, 21. Essa torre era localizada a 27 quilômetros de Corato, é uma pequena propriedade agrícola típica no ponto mais alto do Planalto de Murge. Então era o lugar onde ela ia com a família nesse período. Um dia onde mais do que nunca tinha sido atormentada pelo demônio, tanto que sentia perder as forças e desmaiar. Pela tarde, enquanto estava assim, senti vir-me uma coisa mortal e perdi os sentidos. Neste estado, via Jesus Cristo rodeado de muitos inimigos. Quem lhe golpeava, quem lhe esbofeteava, quem lhe cravava os espinhos na cabeça, quem lhe destroçava as pernas, quem os braços. Tem uma nota aqui a respeito disso, que a nota 22 considera-se que foi a primeira ocasião em que Luísa perdia o senso do real em favor de uma imersão epifânica. Então aqui ela perdeu os sentidos nessa visão que ela teve de Jesus. Continua a narração dela. Depois que o reduziram quase em pedaços, o puseram nos braços da Virgem. Isto acontecia um pouco longe de mim. Depois que a Virgem Santíssima o tomou em seus braços, aproximou-se de mim e chorando me disse: Filha, vê como é tratado meu filho pelos homens? As horríveis ofensas que cometem jamais lhe dão trégua. Olha como ele sofre. Eu tentava vê-lo e avistava-o todo ensanguentado, todo ferido e quase despedaçado, reduzido a um estado mortal. Sentia tais penas que tivesse querido morrer 1000 vezes em vez de ver meu Senhor sofrer tanto. Me envergonhava de meus pequenos sofrimentos. A Santíssima Virgem acrescentou, mas sempre chorando: Aproxima-te a beijar as chagas do meu filho. Ele te escolheu como vítima. E se tantos o ofendem, tu, oferecendo-te a sofrer o que ele sofre, lhe darás um alívio em tanto padecer. Não aceitas? Eu me sentia tão aniquilada, tão má, como ainda sou, indigna, que não ousava dizer sim. Minha natureza tremia, me sentia tão fraca pelas penas passadas, que mal me restava um fio de vida. Além disso, não sei como, de longe vi os demônios que tanto perturbavam, faziam muito ruído, e via que tudo o que tinha visto, que tinha feito ao Senhor, deviam fazê-lo a mim, se aceitasse. Em mim mesma sentia tais penas, dores, estiramentos de nervos, que acreditei que deixaria a vida. Finalmente me aproximei e lhe beijei as chagas. Parecia que ao fazê-lo, aqueles membros tão lacerados se curavam, e o Senhor, que antes parecia quase morto, começava a reanimar-se à nova vida. Internamente recebia tais luzes sobre as ofensas que se cometem, atrações para aceitar ser vítima, ainda que devesse sofrer 1000 mortes, porque o Senhor tudo merecia e que eu não poderia opor-me ao que Ele queria. Isto acontecia enquanto estávamos em silêncio, mas aqueles olhares que reciprocamente nos dávamos eram tantos convites, tantas flechas ardentes que me trespassava o coração. Especialmente a Santíssima Virgem me incitava a aceitar. Mas quem pode dizer tudo o que passei? Finalmente o Senhor, olhando-me com benignidade, disse-me:
Tu viste o quanto me ofendem e quantos caminham pelos caminhos da iniquidade, e sem o perceberem, precipitam-se no abismo. Vem oferecer-te ante a divina justiça como vítima de reparação pelas ofensas que se fazem e pela conversão dos pecadores, que a olhos fechados bebem na fonte envenenada do pecado. Um imenso campo se abre diante de ti, de sofrimentos, sim, mas também de graças. Eu não te deixarei mais, virei em ti a sofrer tudo o que me fazem os homens, fazendo-te participar das minhas penas. Como ajuda e consolo, dou-te minha mãe. E parecia que entregava-me a ela, e ela me aceitava. Eu também oferecia-me toda a ele e à Virgem, disposta a fazer o que ele queria. E assim terminou a primeira vez. Mais uma nota 23, em um caderno intitulado Peripécias de uma Alma que Busca a Perfeição. Falando em terceira pessoa, diz que havia abraçado o estado de vítima aos 16 anos. Continuando a narração, depois de recuperar-me daquele estado, sentia tais penas, tal aniquilamento de mim mesma, que via-me como um miserável verme que não sabia fazer mais que arrastar-se por terra, e dizia ao Senhor: ajuda, tua onipotência me aterroriza. Vejo que se tu não me levantas, meu nada se desfaz e vai dispersar-se. Dá-me o sofrimento, mas rogo-te, dá-me a força, porque me sinto morrer. E assim começou um alternar-se de visitas de Nosso Senhor e de tormento por parte dos demônios. Quanto mais me resignava, tanto mais aumentavam sua raiva. Então aqui esse trecho aqui, né, esse processo ainda que ela ainda está de tentação, ainda está passando por essas realidades, mas já veio ali essa visão da Luísa, nesse período que ela estava lá no campo com a família ia trabalhar uma parte do ano na agricultura, nessa propriedade de uma outra pessoa. Eles tinham esse trabalho rural, e a Luísa nessa época, na infância, adolescência, ela ia junto com a família para esse lugar. E foi nesse episódio onde ela teve essa visão de Jesus sendo ali despedaçado, né, sendo cortado, dilacerado ali no colo de Nossa Senhora. E ela tem essa visão e ela praticamente perde os sentidos. E ela ali recebe essa proposta de ser vítima em reparação pelas ofensas, pelos pecados das pessoas, dos seres humanos. Então, olha que importante. Ela já ali, então, numa tenra idade, já receber essa proposta. E Nossa Senhora faz ali, junto com o Senhor. Ela é Nossa Senhora a primeira que faz a proposta. Filha, vê como é tratado meu filho pelos homens? As terríveis ofensas que cometem jamais lhe dão trégua. Olha como sofre. Então, os sofrimentos de tudo que nós, os seres humanos, vai praticando contra o Senhor, mesmo sem se dar conta, vai causando nele essas chagas. E a Santíssima Virgem acrescentou chorando para Luísa: aproxima-te a beijar as chagas do meu filho, ele te escolhe como vítima. E se tantos o ofendem, tu, oferecendo-te a sofrer o que ele sofre, lhe darás um alívio em tanto padecer. Não aceitas? Aceitar ser vítima e expiatória, vítima reparatória, ela vai amenizando o sofrimento de Jesus das ofensas que as almas praticam contra ele. Então, ela ali é atraída, ela se sente atraída a aceitar e aceita. A gente vai ver que esse é um processo ainda que vai continuar para frente. E aí aqui é o Senhor que vem falar para ela, toda bondade. Olha, Luísa, tu viste
quanto me ofendem e quantos caminham pelos caminhos da iniquidade e sem o perceberem precipitam-se no abismo. Venho oferecer-te a divina justiça como vítima de reparação pelas ofensas que se fazem e pela conversão dos pecadores, que a olhos fechados bebem na fonte envenenada do pecado. Um imenso campo se abre diante de ti, de sofrimentos, sim, mas também de graças. Eu não te deixarei mais, virei em ti a sofrer tudo o que me fazem os homens, fazendo-te participar das minhas penas. Como ajuda e consolo dou-te minha mãe. Essa proposta dela ser uma alma vítima, ali de sofrer, mas que o que é importante compreender ali, que não era a Luísa sofrendo puramente, era o Senhor nela. Ela, ao ser uma alma vítima, ela dava espaço da vida dela para o Senhor vir sofrer nela. E ela participava desse sofrimento porque ele estava sofrendo nela. Ela, ao participar, amenizava os sofrimentos dele e reparava pelas almas que ofendem ao Senhor, que vivem bebendo na fonte envenenada do pecado, vivem no pecado, vivem no horror dessa vida sem Deus. Então, por causa de toda essa realidade dessa vida sem Deus, causar essas chagas no Senhor, a Luísa assume essa missão, esse chamado de ser uma alma vítima e poder compartilhar ali, o Senhor poder descarregar um pouco nela essas dores, esses sofrimentos dele, e ela ser ali um instrumento da justiça. Porque se ela não aceitasse ser uma vítima, a justiça descarregaria sobre os seres humanos, nos flagelos, em toda essa realidade de sofrimentos nos demais. Ela ali aplacava, ao ser uma alma vítima, ela aplacava em parte a justiça de Deus. E ela tinha ali o auxílio da mãe. Ela recebeu como consolo a mãe do Senhor. Então imagina, a alma ali recebendo, vai receber o sofrimento? Sim. Vai passar por muitas cruzes, muitas tribulações? Sim. O Senhor falou, ele não negou para ela que a vida ia ser uma vida de flor, não. Vai ser uma vida de sofrimento, vai ser uma vida de cruz, vai ser uma vida de muita renúncia, mas a minha graça vai estar contigo e ainda de acréscimo você ainda vai ter a minha mãe. Então, imagina, que graça extraordinária que ela recebe ali, né? Ter a graça do Senhor para receber esse trabalho, ser escolhida, assumir essa missão, essa escolha, essa vocação, esse chamado, assumir e receber como presente a mãe de Jesus, a nossa mãezinha. Então, se a gente pensa que na nossa vida também os sofrimentos, quando a gente aceita as realidades adversas, aquilo que a gente não está no nosso poder de mudar, e mesmo que tivesse, mas apresentar ao Senhor, deixar por conta dele, que ele faça a vontade dele, para que ele realize o querer dele nas circunstâncias todas, se abandonar mesmo, total e completamente nas mãos do Senhor, nos braços do Senhor, e deixar que ele realize, que ele faça, que ele resolva as coisas. É claro que ele fazendo em nós, tratando as circunstâncias, mas nessa intenção de estar reparando, de estar amando em nome de todos, de nós mesmos, da nossa condição de também pecadores, mas também pelas outras almas, de fazer essa entrega e dar a nossa vontade para o Senhor ser também, de uma certa forma, essas almas vítimas que não têm mais querer próprio para fazer o que bem entende, mas que deixa tudo a cargo do Senhor, para que o Senhor faça, para que o Senhor realize, para que o Senhor conduza a nossa vida. Essa é a proposta do livro do céu, essa é a proposta do terceiro Fiat. Sermos para Deus de verdade, assim como fomos feitos. Nós fomos feitos para Ele e a proposta é saber disso, se convencer disso e aderir a esse plano, aderir a esse projeto, dizendo: sim, Senhor, eis-me aqui, toma minha vida e faça dela o que o Senhor bem quiser. Ela é tua, viva em mim, faça em mim o que o Senhor quiser. E aceitar, amar ao Senhor, pedir sempre que a graça dele não nos falte e não vai nos faltar. Uma vez que nós confiamos, a graça dele vai estar sempre conosco.
Ele vai estar sempre nos auxiliando, sempre nos conduzindo, porque é a vida dele mesmo acontecendo em nós. E à medida que nós vamos aprendendo isso, vai se tornando, a compreensão vai nos trazendo mais essa certeza cada vez mais de estar caminhando no caminho que ele traçou para nós, que é o caminho dele mesmo. Então, encerrando aqui hoje essa jornada da primeira etapa, agradecendo ao Senhor por mais um dia, por mais uma oportunidade de poder comunicar esses conhecimentos, levar para outras pessoas, divulgar, levar a conhecimento de outras almas a divina vontade, que quer reinar nas nossas almas, quer reinar na terra através das nossas almas. E conhecendo isso, se colocando à disposição do Senhor para Ele fazer, para Ele agir, para Ele tomar o controle da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Estivemos e permaneceremos unidos no nome desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat.